Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de PHP e hoje nós vamos falar da estrutura de repetição for, tudo bem? Toda vez que nós queremos repetir uma instrução, isso não só no PHP como qualquer outra linguagem, nós temos um comando que pode fazer isso para a gente, tá? Então se eu quero repetir uma informação 10 vezes, né, eu já tenho uma instrução, um comando que pode estar efetuando essa repetição, que a gente chama estrutura de repetição. Tá? E existem algumas estruturas de repetição, mas hoje nós vamos falar da estrutura de repetição for, aqui na linguagem PHP. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui do seguinte. Eu quero imprimir, né, uma instrução 10 vezes, tudo bem? Então eu quero imprimir uma informação para o navegador 10 vezes. Então a gente tem que pensar o seguinte: algumas bibliografias, né, adotam a terminologia para o for, né, a parte teórica, a parte técnica do for. E aí eu vou replicar para vocês. Tá? Algumas bibliografias falam o seguinte: se eu sei quantas vezes eu quero repetir, de cara eu já uso a estrutura de repetição for. Ah, se eu quero repetir 3 vezes, se eu quero repetir, então 10 vezes, 5 vezes, 100 vezes, então eu já sei quantas vezes eu quero repetir, eu uso a estrutura de repetição for. Porque lá na frente a gente vai ver uma outra instrução, como while, e a instrução do while, e aí vocês vão ver que tem uma diferença entre uma e outra. Tá? Então eu gosto dessa definição do for, né? Quando eu sei quantas vezes eu quero repetir, eu uso a instrução for. Então vamos ver como funciona no PHP. Então está o nosso código aqui, tudo bem? A abertura e o fechamento do script, tá? Eu já tenho aqui o meu USB Web Server que está aberto, tudo bem? Eu já salvei esse arquivinho, nós vamos salvar na verdade, né? Já salvei ele para fazer o teste para vocês. Está salvo como for_1.php, aonde? Lá na pasta root, tá vendo aqui em cima? No diretório aula PHP. Então, aula PHP eu tenho o arquivo for_1, que é esse arquivinho que nós vamos trabalhar. Então, primeira coisa, qual que é a sintaxe do for? Tudo bem? For é uma palavra reservada, então vocês vão ver que ele vai ter uma coloração diferente aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Tá? E o que eu preciso para o for funcionar? Primeira coisa, o for ele é alimentado de 3 parâmetros, então eu preciso alimentar, vocês estão percebendo que eu tenho abertura e fechamento dos parênteses, tá? E eu tenho 3 parâmetros. Como que eu sei isso? Porque eu tenho uma informação, ponto e vírgula, outra informação, ponto e vírgula, e a terceira informação aqui. Qual que é a primeira informação? É o valor inicial. Então o meu for, ele começa num valor e vai até um valor. Então, o meu primeiro parâmetro do for é o valor inicial, que a gente fala, ele começa aqui, e o segundo parâmetro, o valor final, até onde ele vai. Tá? Então, geralmente nós fazemos a seguinte leitura: o meu for começa aqui e termina aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer a quantidade de repetições, tá, que o seu for vai fazer, ou seja, o looping, né, o laço de repetição. Ele vai começar num valor inicial e vai até um valor final. Só que desse valor inicial até o valor final, eu tenho que informar como que eu vou pular, né, que é o pulo, que é o step, né, como que eu vou iniciar num valor e ir até um outro valor. E aí a gente tem a questão do incremento. Tudo bem? Eu vou colocar incremento, a gente vai falar daqui a pouco do decremento. O incremento é sempre soma-se 1 ao valor inicial, e aí vocês vão entender aqui na prática. Aqui. Então, olha só, agora eu tenho a escrita, tudo bem? Eu fiz o comentário na linha 2, na linha 4 eu agora escrevi um comando que ele é completo quando eu coloco isso abrindo e fechando as chaves. Então eu vou repetir uma quantidade de vezes, mas o que? Tudo que estiver dentro das chaves. Então vocês podem perceber que na linha 5 eu abri, na linha 7 eu fechei, e tudo que tiver aqui dentro é o que eu vou pedir para repetir. Mas vamos repetir o que? Olha só, presta atenção. For, palavra reservada, estrutura de repetição. Abre parênteses. Meu valor inicial aqui, eu declaro uma variável valendo 0. Então, o meu x, ele começa em 0. X igual a 0, tudo bem? Variável x, ponto e vírgula. Então, ele vai começar nesse valor inicial. Quantas vezes eu quero repetir?
Então eu vou falar que o x, que eu vou, o x, a variável x, ela vai começar em 0 e vai repetir enquanto for menor que 10. Então, olha só, ele começa em 0, meu x começa em 0, e ele fica repetindo isso enquanto o meu x for menor que 10. Só que para ele sair do 0, eu tenho que somar um valor a ele, que é o nosso incremento. Então tá aqui, ó. A cada volta, né, que o meu laço for executar, ele vai somar 1 ao x. Então vamos lá. No primeiro momento, quando eu executar, a primeira vez que eu entro no for, ele vai executar o meu x valendo 0, tudo bem? Vai executar as instruções que tem aqui dentro das chaves. É menor que 10? É menor que 10. Então, soma-se 1 a ele. Então, o meu x agora não vale mais 0, vale 1. Repete. É menor que 10? É. Soma-se 1 a ele é 2. É menor que 10? É. Soma-se mais 1 a ele e fica 3. E assim por diante. Até chegar x vale 9. Né? X vale 9. 9 é menor que 10? Sim, é menor. Então, imprime, soma mais 1. 9 mais 1, 10. 10 é menor que 10? Opa, já não é menor, é igual. Então, essa condição aqui se torna falsa e ele termina o laço de repetição. Vamos ver isso acontecendo? Para a gente ver isso acontecendo, eu vou imprimir a própria variável x do for. Então, olha só, eu vou pedir para imprimir a minha variável x, tudo bem? E vou concatenar aqui com uma vírgula, só para vocês verem ele funcionando. Tá? Eu vou salvar isso aqui, está salvo. Então, o que eu fiz? A cada laço de repetição, ele vai imprimir a própria variável de controle, que está aqui, tudo bem? E aí vocês vão ver que ele vai começar em 0, tudo, né? E vai até menor que 10. A pergunta é, quantos elementos, ou seja, quantas instruções eu vou imprimir nesse intervalo de 0 a 10? 10, 9, 11... Vou dar a resposta para vocês agora. Vamos executar, tá? E vamos abrir o nosso navegador aqui. Tudo bem? Está aqui o nosso navegador, a nossa, né, localhost, localhost barra aula PHP. E eu vou entrar aqui, ó, for_1.php. Tá? Olha só, o que ele fez aqui? Ele imprimiu meu x começando em 0, depois em 1, depois em 2, depois em 3, 4, até chegar em 9. Ele imprimiu 10? Não, 10 é igual a 10, né? Então 10 é igual a 10. Isso aqui se torna falso. Quando isso se torna falso, ele termina o for. E aí ele terminou o laço de repetição, ainda tem uma vírgulazinha aqui, né? Imprimiu 9, vírgula, e saiu do laço de repetição. Então, quantos elementos eu tenho aqui de 0 a 9? 10, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, significa que esse for, ele executa 10 vezes essa instrução. Tudo bem? Mas o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir ele começando em 0 e vai até 9. Diferente se eu fizesse isso daqui. X é menor ou igual a 10. Então, significa que ele vai encontrar o 9, né? Somou 1 a 9, agora é 10. 10 é menor do que 10? Não, mas é igual, porque ali está menor ou igual. Então, ó, vou salvar e vamos atualizar aqui, ó. Olha lá, ele imprimiu 10. Só que agora eu tenho um for com 11 elementos, tudo bem? Porque de 0 a 10 eu tenho 11 elementos. Tá ok? Então, olha só, isso aqui com incremento de mais 1. Mas eu posso fazer também com decremento. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou quebrar aqui o nosso PHP com uma instrução HTML, uma tag HTML e vou executar aqui novamente a minha sintaxe. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Vou copiar e colar para a gente mudar essas informações aqui, tá ok? Então, olha só, vou copiar e colar e vou fechar aqui o nosso PHP. Então, são duas instruções diferentes, separadas por uma tag HTML, tá? Mas que serão executadas. Aqui eu vou colocar o meu decremento. Então, não vou somar mais um, eu quero subtrair. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Se eu começar a utilizar o decremento, então o decremento é negativo, né? Ele subtrai, ele é menos, né? Então, eu vou subtrair. Se eu vou utilizar o decremento, eu tenho que pensar o seguinte: o meu valor inicial não pode começar num valor baixo. Ele tem que começar num valor alto. Por exemplo, 10.
meu x começa em 10 e eu vou decrementar ele enquanto ele for maior que 0, por exemplo. Enquanto, ó, repara que eu mudei o operador aqui, ó, porque eu vou repetir enquanto, repita toda essa instrução, enquanto o meu x for maior que 0. Quando ele for igual a 0, menor que 0, né, através desse decremento, ele vai parar o laço de repetição. Tudo bem? Então, olha só, eu vou salvar isso aqui e vamos executar aqui para você. Eu vou atualizar aqui nosso navegador. Então, ó, ele colocou um HR aqui, uma linha horizontal, e aí ele começou num valor, né? Olha só, meu x valendo 10, está aqui, ó, x valendo 10. Decrementa 1, está aqui, ó, x menos menos. Então, 9, 8, 7, 6, x igual a 1. X igual a 1. É maior do que 0? É, então imprimiu x igual a 1, vírgula. Menos 1. 1 menos 1, 0. Então, x é menor que 0? Não, x ele é igual a 0. Então, aí ele já não imprimiu mais nada. Eu poderia imprimir o 0 se eu colocasse isso aqui, ó, x menor ou igual a 0. Né? Se eu salvar e executar, agora ele aparece o 0. Tá? Mas aí eu tenho aqui com 10 elementos, 10 instruções, estou repetindo 10 vezes, e aqui, se eu fizer isso, ele vai de 10 a 0. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Tudo bem? Começa em 10 e vai até 0, só que nesse caso ele vai ter 11 elementos. Tudo bem? Então, olha só, na aula de hoje, falamos da instrução de repetição for, da sua sintaxe, utilizando tanto o incremento como o decremento no seu step, né, no seu pulo. Tá bom? Na próxima aula a gente vai elaborar mais alguns exercícios. Até a próxima. Estudem!